Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje nós vamos conseguir corrigir a prova do dia 22 de janeiro. Ok? Estamos chegando perto do concurso. Convido vocês aí para amanhã às 21 horas. Vou fazer uma live aí falando sobre as dicas das principais questões, tá, de português para a prova da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Acompanhe, assista amanhã ao vivo aí no YouTube. 10 dicas aí, 10 questões que eu acho que pode cair aí, que vai ajudar vocês a gabaritarem a prova. Vamos lá então. Está aqui o nosso querido texto. Vamos marcar aqui a nossa vermelha e a nossa amarela. Ok, marcados. Vamos lá então. Em 1118, 9 cavaleiros franceses decidiram fundar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, para defender os peregrinos cristãos que iam, Malacuna, Jerusalém. 10 anos depois, eles foram reconhecidos pela igreja e ganharam um quartel-general no dito Templo de Jerusalém, de onde vem o nome Templários. Na verdade, o local era a mesquita de Al-Aqsa, construída pelos islâmicos, próximo do local do antigo templo mencionado na Bíblia, destruído pelos romanos no ano de 70. Os templários eram famosos por sua bravura fanática e pelo segredo de seus rituais, já que eram isentos pela igreja de qualquer forma de investigação. Isso levou a inúmeros boatos a respeito do que fariam entre quatro paredes. Apesar do nome pobre, olha só, está marcado aqui, aspas, pobre cavaleiros, eles eram tudo, menos pobres. Eles dominavam uma imensa riqueza, paradoxalmente, porque todo cavaleiro fazia voto de pobreza e doava seus bens ao ingressar na ordem. Em seus quase 2 séculos, a ordem adquiriu uma reputação legendária. Todo tipo de história circulou sobre eles, e isso foi a sua destruição. O rei Filipe IV da França, que acumulou uma grande dívida com os cavaleiros, decidiu eliminar a ordem e ficar com seu tesouro. Em 1307, ele quitou a fatura, prendendo os líderes templários e acusando-os de heresia, aproveitando os boatos que corriam. Com confissões obtidas sob tortura, eles foram queimados vivos em 1314. O que não acabaram foram as lendas sobre as conspirações e ritos secretos dos templários. Baphomet. Desde o início da Primeira Cruzada, vez ou outra, o nome Baphomet pipocava em relatos ou canções de trovadores, como uma entidade misteriosa cultuada na Terra Santa. Durante sua tortura, vários templários admitiram que o culto a Baphomet fazia parte dos rituais secretos, em que o demônio seria representado por uma cabeça decepada, um ídolo de 3 cabeças ou um gato. A imagem clássica do bode só surgiria no século XIX. Nenhum desses ídolos foi encontrado. A explicação pode ser bem mais mundana. Baphomet é simplesmente uma possível corruptela francesa para Maomé. É possível que falsas conversões ao Islã fizessem parte dos rituais secretos dos templários, porque eles tinham ordem de fingir, quando capturados para salvar a própria vida, com a perseguição, alguns cavalheiros se refugiaram entre os islâmicos e acabaram convertidos. Praga de cavaleiro. Os templários foram presos numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Essa pode ser uma razão pela qual Odil assumiu conotações malditas, e eles próprios jogavam suas pragas. De sua estaca na fogueira, aos 71 anos, o último grão-mestre dos cruzados, Jacques de Molay, amaldiçoou o rei e o papa pelo julgamento absurdo, dizendo que, em 1 ano, ambos responderiam perante Deus por sua injustiça. Era 18 de março de 1314, o Papa Clemente V morreria em 20 de abril. Enquanto seu corpo repousava numa capela, ela foi atingida por um raio, e seus restos foram carbonizados. O rei Filipe IV morreu em 29 de novembro, de derrame. Arca da Aliança e Santo Grau.
Em Jerusalém, os templários teriam achado o Santo Grau e a Arca da Aliança. O primeiro nem é tão difícil assim. Existe ainda hoje vários candidatos a grau em igrejas da Europa. A segunda teria sido um baita achado. Ela foi perdida em 597 a.C., com a conquista babilônica do reino de Israel, e continuava perdida na época de Jesus. Nela estavam as tábuas das leis dadas a Moisés, e o objeto seria capaz de destruir exércitos e matar quem olhasse para ela do jeito errado. Isso aparece na Bíblia, não só em Indiana Jones. Essa não é exatamente uma lenda medieval. Durante a perseguição, os templários teriam enfiado seus vastos tesouros em navios e partido para o oeste. Na Idade Média, dizia-se que o refúgio secreto era a Escócia, onde acabariam por se aliar espaço, guilda dos pedreiros locais e fundar a maçonaria, que gosta da relação e ainda hoje tem uma organização interna chamada Cavaleiros Templários. No século XIX, foi encontrada uma pedra em Westford, Estados Unidos, com um aparente desenho de um cavaleiro. Especulou-se então que a viagem foi bem mais longa, chegando ao espaço de novo, América antes de Colombo. Na vida real, eles realmente tiveram um papel em Portugal. Em Portugal, os templários banidos formaram a Ordem Militar de Cristo, cujo símbolo era a enorme cruz vermelha exposta nas velas das caravelas portuguesas, e da qual eram membros Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão de Magalhães. Existe a teoria de que o próprio Colombo teria sido, na verdade, um navegador português, portanto, um templário indireto, disfarçado. Ok, um texto bem interessante aí. Agora vamos às questões agora. Pessoal, a questão número 1 diz o seguinte, tá? Considerando o exposto no texto, analise as assertivas a seguir. O texto indica que o fato de os templários não poderem ter seus atos investigados levantou várias suspeitas sobre seus atos na intimidade. Sim, isso aí é relatado no texto, ok? Há muitos fatos obscuros sobre os templários, que deram origem a lendas e suspeitas sobre seu poder, entre eles situações envolvendo a morte de um papa e de um rei. Verdadeiro, tá? Ele traz isso no texto. A maçonaria e os navegadores portugueses e espanhóis da época do descobrimento eram declaradamente participantes da Ordem do Templário. Não, havia uma suspeita, ok? Então aqui as únicas certas seria a 1 e a 2. Então seria a C. Assinale a alternativa que apresenta um fato que não esteja ligado aos templários. Bom, falaram das cruzadas? Sim. Falaram da morte de Filipe IV? Sim. Falaram da morte do Papa Clemente? Sim. Falaram sobre o Santo Grau? Sim. A morte de Vasco da Gama? Não. Não foi falado sobre a morte de Vasco da Gama, ok? Falou-se que ele tinha essa suspeita que ele era um templário, ok? Considerando o emprego do acento indicativo de crase, acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas 2, 50 e 54. Vamos lá, então, na linha 2. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vou a, volto da. Crase A, vou a Jerusalém, volto de Jerusalém. Então, esse A aqui é sem crase. Vou a, volto da, crase A. Vou a, volto de, crase para quê? Então, é sem crase. Ok? Jerusalém não admite o artigo antes, por isso que eu não vou ter a crase, tá? A próxima aqui seria a linha 50, onde acabariam por se aliar. Quem se alia a alguém, a guilda dos pedreiros. Então, aqui sim, aqui eu tenho o a da preposição, né, solicitada pelo verbo aliar, e o a da guilda, o artigo da guilda, então vai ter crase. Quem chega a algum lugar, então a América, tá?
Então aqui também a América vai pedir crase. Por quê? Porque eu tenho o A da preposição, o A da preposição do verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, e o A da América, tá? Então, eu teria o primeiro A sem acento, retiro os outros, só ficou os dois primeiros. O segundo tem acento, já tirei esse, os outros já estão fora. Então, aí eu já tenho a minha resposta correta, tá? Então, letra B. 4. Assinale a alternativa que não haja um emprego de linguagem figurada. Bom, ele quitou a fatura aprendendo os líderes temporários. Bom, quitar a fatura, isso aqui é uma linguagem figurada. Está errado, tá? Ele quer saber que não é figura de linguagem. Essa aqui é uma figura de linguagem, tá? A de linguagem figurada. Ele está empregando a linguagem figurada, não é figura, é a linguagem, o emprego da linguagem figurada. Aproveitando os boatos que corriam. Boatos correm? Não correm, tá? No sentido aqui é um sentido figurado. O nome Baphomet pipocava, ó, aqui, ó, o nome pipoca? Não, isso aqui também é uma linguagem figurada, ok? Enquanto seu corpo repousava numa capela. Opa, isso aqui não tem nada de figurado. Existem hoje vários candidatos a grau em igrejas, ó, candidatos a grau. Isso aqui, estou usando uma linguagem figurada, então a única que não é figurada é a letra D, ok? Pessoal, considere a palavra quartel-general e analise as assertivas a seguir. Trata-se de substantivo composto, formado por composição por justa posição. Sim, ele é composto, eu só juntei os dois radicais, né? Não houve perda nenhuma, então é uma justa posição. Está correto. Então, a 1 está correta. Então, aqui eu já vou tirando, ó. 2, 3 já está fora e aqui também está fora. Só ficou apenas a 1 e a 2. Sua forma plural seria quartel-generais. Não, seria quartéis generais. Porque quartel é substantivo e general também é substantivo. Então, os dois vão para o plural. Então, está errado. Tá? E já matei, já sei qual é a questão certa. Vamos confirmar, tá? Seria apenas a 1. Vamos confirmar. Trata-se de um substantivo uniforme, epiceno. Pessoal, para ser uniforme e epiceno, nomes de animais. Cobra macho, cobra fêmea, tá? Essa situação aí de epiceno, ok? Então, estaria errado também. Então, apenas a 1. Confirmou. Questão número 6. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que não, ó, não poderia substituir o vocábulo reputação sob a pena de alterar o sentido original do texto. Pessoal, eu volto no texto, tá? Posso voltar lá e verificar. E olhando as palavras, reputação quer dizer o quê? Seria sobre o que eu sei de uma pessoa, pelo que está ali. Seria a fama? Sim. Seria o seu renome? Sim. Seria a sua habilidade? Bom, habilidade, vamos deixar aqui. Prestígio? Sim. Sobre o que falam daquela pessoa. Sobre os conceitos dela? Sim. Então, a única que eu não conseguiria seria realmente habilidade, tá? Porque ele quer a que não poderia substituir, ok? Bom, pessoal, a questão 7 é o seguinte. Considere a expressão peregrinos cristãos e analisa as assertivas a seguir, colocando verdadeiro ou falso. A palavra cristão está empregada como adjetivo, mas também pode ser empregada como substantivo em outros contextos? Será? O que vocês acham pela convivência de vocês? Claro que pode, tá? Dependendo da situação, cristão vai ser um substantivo, mas aqui ele funciona como adjetivo, ok? Cristãos é uma palavra dissílaba e oxítona. E aí? Sim, cristãos, tá? Ela é dissílaba, 2 sílabas, tá? Mas a sílaba forte dela está onde? Na parte oxítona, ok? Então, verdadeiro. A forma plural da palavra capitão é dada pela mesma terminação de forma de cristão. Bom, a forma plural de capitão é capitães e de cristão é cristãos.
Então isso aqui é falso, está errado, ok? Então seria verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra E. Na número 8, o texto tem-se a seguinte oração: nenhum desses ídolos foi encontrado. Então, a correta transposição dessa oração para a voz passiva sintética é... Bom, ele quer sintética. Sintética, eu vou usar a partícula se, ok? Aqui, ó, eu tenho a minha locução verbal, foi encontrado. Então, a forma, ó, encontrado. Então, encontrou-se. Onde é que eu tenho encontrou-se? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar o encontrou, tá? Ó, encontraram está errado, encontravam, encontrara. Sobrou só. Não se encontrou nenhum desses ídolos, ó, nenhum desses ídolos vai ir para depois e o verbo ser lá na frente. Só que eu tenho não também, tá? Nenhum desses ídolos foi encontrado, então não se encontrou nenhum desses ídolos. Porque o não, ele tem o poder de puxar a partícula C da posição próclise para a posição ênclise, antes do verbo. Então, a correta aqui seria a letra B, porque o verbo encontrou, a partícula C está aqui e eu tenho não, ok? E se eu for notar, aqui embaixo, ó, ninguém encontrou nenhum desses ídolos. Cadê a partícula C? Eu não tenho, então eu não posso usar essa aqui também, ok? Não pode ser usada. Então, me confirma que é a letra B. Questão 9. Considerando o emprego de elementos coesivos do texto, analisa as assertivas a seguir. Olha só. Na linha 17, o pronome oblíquo os tem como referente a palavra rei, na 14. Vamos lá então, vamos ver. Ele fala que é na linha 17. Vamos lá na linha 17. Aqui, ó. Tá? Ó, e acusando-os. Acusando quem? Quem é que esse os retoma aqui, ó? Em 1307, ele quitou a fatura prendendo os líderes templários e acusando-os, acusando eles, os líderes templários. Não o rei lá em cima na linha 14, ok? Então, essa aqui está o quê? Está errada. Já a nossa primeira assertiva aqui, ó, já está errada. Se a primeira assertiva está errada, tá? Eu não posso dizer que essa aqui está certa e nem essa aqui. E nem a 1. Oi, só sobrou 2. Caramba! Entenderam como é fácil resolver questões da Fundatec? Na linha 27, o emprego do demonstrativo desses deve-se à retomada de uma ideia desenvolvida no parágrafo anterior. Vamos lá então, vamos verificar. Na linha 27, olha só, 27 tá aqui, ó. Nenhum desses ídolos foi encontrado. Quem é esses ídolos? Ele diz lá, ó, em que o demônio seria representado por uma cabeça decepada, um ídolo de 3 cabeças ou um gato. A imagem clássica do bode só surgiria no século XIX. Nenhum desses ídolos, esses 3 aqui. Ok, corretamente, ele retomou, ele trouxe essa situação, tá? A retomada de uma ideia no parágrafo anterior, correto. Na linha 34, o pronome relativo qual tem como referente a palavra razão. Vamos lá agora. Eu continuo com as duas. Na linha 34, ó. Essa pode ser uma razão pela qual o dia assumiu conotações malditas. O que? Ele assumiu o que? As razões, tá? Então, o qual está retomando razões, tá? Está correto ali. Sem problema nenhum, é um pronome relativo, está retomando algo que já foi dito antes dele. Então, está certo. Então, sobrou a 1, a 2 e a 3, porque a 1 está errada. Então, é a letra E, ok? Bom, pessoal, na questão 10 diz assim: assinale a alternativa na qual a palavra que não tenha sido empregada como pronome relativo. Vamos lá. Nós vamos ver todas nas linhas aqui, ok? Vamos lá. A primeira na linha 8. Na linha 8 ele diz aqui, ó. Já que
eram isentos pela igreja de qualquer forma. Pessoal, já que é uma conjunção, ele não é pronome relativo. Então aí eu já matei a questão. Mas vamos conferir os outros aqui. Na linha 15, que acumulou. Linha 15, que acumulou uma grande dívida. Quem é que acumulou? O rei Filipe. Então esse aqui é um pronome relativo, ok? Na linha 18, que corriam. Boatos que corriam. Corriam quem? Os boatos. Então pronome relativo. Na linha 19, o que não acabaram foram as lendas. As quais não acabaram foram as lendas. Então, retomando, pronome relativo. E lá na 51, que gosta da relação. Que gosta da relação e ainda hoje tem da relação e tem uma organização interna. A qual? A maçonaria. Então, aqui realmente, a letra A é a única que não me dá pronome relativo, me dá uma conjunção, já que, ok? Pessoal, na 11 é aquela tradicional questão, né, que ele traz, pesquisando as provas da SUSEP, da Brigada, todas as provas que a Fundatec gosta de cobrar, ele sempre me traz uma questão trazendo isso aqui, que seria o quê? Considere o período a seguir. É possível que falsas conversões ao Islã fizessem parte dos rituais secretos dos templários, retirado do texto. Quantas outras alterações seriam necessárias caso substituísse a palavra conversões por sua forma singular, conversão? Essa aqui eu não conto, mas seria, é possível que falsa conversão ao Islã, tá? Ao Islã, fez parte dos rituais secretos dos templários. Então, eu só vou modificar duas, ok? Porque aqui ele diz além, né? Quantas outras eu teria? Quantas outras alterações? Porque eu já fiz uma. Então eu teria que fazer mais duas alterações, ok? Para ter sentido, coesão, coerência. Isso aqui é concordância e regência, ok? Questão 12. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do sujeito da oração a seguir. Isso, ó, o verbo levou a inúmeros boatos. Isso, tá? É um pronome, tá? Mas se eu for ver, os pronomes também funcionam como sujeito, um radical só. Mas que tipo de sujeito eu teria aqui? Muita gente vai dizer, indeterminado. Não, é um sujeito simples. Isso seria o quê? O meu sujeito... aqui, sujeito, tá, é um sujeito simples, mas é um pronome demonstrativo, tá? Eu tenho também os pronomes indefinidos, né? Tudo, ninguém, alguém, todos. Então, ali, todas essas situações de pronome vão ser sujeitos simples, ok? Olha só. Agora a questão 13, tá? Quantas orações compõem o período a seguir? Pessoal, orações eu tenho que contar verbos. Durante sua tortura, durante sua tortura. Aqui eu não tenho verbo. Vários templários admitiram um verbo. Que o culto a Baphomet fazia, dois verbos. Parte dos rituais secretos, em que o demônio seria representado, locução verbal, terceiro verbo, por uma cabeça decepada, um ídolo de 3 cabeças ou um gato. A imagem clássica do bode só surgiria no século XIX. Então, quantos verbos eu tenho? Tenho 4 verbos, então eu tenho 4 orações, ok? Tranquilo até aqui? Rapidinho, descubra através dos meus verbos quantas orações eu tenho, porque ele está falando em orações. Orações é tudo aquilo que está ligado com verbo. O verbo que vai me dar oração, ok? Toda oração tem um verbo. Na linha 2, tem-se a seguinte oração adverbial reduzida. Para defender os peregrinos cristãos. Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação. Vou voltar lá na linha 2. Vamos voltar lá na linha 2. Tá aqui ela. Em 1118, 9 cavaleiros franceses decidiram fundar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Tá?
para defender os peregrinos cristãos que iam a Jerusalém. Pessoal, aqui está me dando uma finalidade, ok? É a finalidade. Então, sem problema, ela é final, ok? Vamos lá para a nossa última questão. Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir, ok? Na linha 1, o emprego da vírgula deve-se à separação de um adjunto adverbial deslocado. Bom, ele está lá na linha 1. O que seria meu adjunto adverbial deslocado? Onde é que está minha vírgula na linha 1? Está aqui, ó. Confere, o adjunto adverbial deslocado, ok? Então, essa aí está o quê? Está certa. Essa aqui está certa, ok? Então, se essa aí está certa, já tiro essa e já tiro essa. Então, olha só, fiquei com 3 alternativas. Vamos lá. Na linha 10, o emprego das aspas marca a ocorrência de uma citação direta. Vamos lá. Vamos ver onde é que está. Aqui, linha 10. Apesar do nome Pobres Cavaleiros, pessoal, isso aqui não é uma citação direta. Isso aqui ele está usando vamos dizer, palavras com outro sentido, ok? Então, essa aqui está o quê? Essa afirmativa está errada. Opa, está errada. A 2 está errada. Se a 2 está errada, já tirei aqui. E agora, na linha 55, o emprego de 2 pontos marca a introdução de uma fala em discurso direto. Vamos ver. Onde é que estão os 2 pontos na 55? Na vida real, eles realmente tiveram papel. 2 pontos. Em Portugal, os templários banidos formaram a ordem direta de Cristo. Não, ele está me dando uma explicação, ok? Não é o quê? Não é um discurso direto. Se fosse discurso direto, eu teria a travessão. Então, a 3 está errada. Então, dessa forma, cortei, só ficou a letra A como correta. Show de bola! E aí nós terminamos a nossa correção do nosso simulado. Pessoal, não esqueçam, amanhã, 21 horas, eu vou fazer uma live falando sobre 10 dicas da prova de domingo que vem de português, tá? Assista aí, vai valer a pena. Você pode gabaritar a prova com essas dicas. Um beijo do gordo e até amanhã.